A paz do Senhor, irmãos. Terminamos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Como eu sempre faço uma resenha no final de cada livro que a gente termina de ler. No livro de 1 Samuel eu não fiz porque 1 Samuel e 2 Samuel até então era um único livro. E depois acabou sendo dividido. Mas até então um complementa o outro, assim como o livro de 1 Reis e 2 Reis. Amém? A autoria do livro de 1 Samuel e 2 Samuel até então é desconhecida. Muitos até dizem que foi o próprio profeta Samuel quem escreveu esses livros. Outros sugerem que foi os seus sucessores Natã e Gade. Como vocês podem ver no final de 2 Samuel, Gade foi o profeta que mais falava com Davi, né? Deus usava Gade para falar com Davi. Mas até então é uma coisa ainda incerta. Mas pelo, como se diz, andar da carruagem, é só suposições. O ano que foi escrito também cresce que o ano que foi escrito ali deve ter sido provavelmente entre os anos de 931 e 722 a.C., já que no ano de 930 a.C. houve a divisão ali de Israel e Judá, né? Fala muito a divisão ali de Israel e Judá. E 1 Samuel e 2 Samuel, os livros ali, ele começa lá contando a história do nascimento do profeta Samuel, né? Onde o profeta Samuel seria o responsável por dar toda, vamos dizer assim, não uma ênfase, mas ele daria toda um suporte espiritual, tanto para Davi ou como para Saul, até mesmo para ali para entre parênteses ali ao longe, assim, como se fosse para Eli também, né? Ele daria todo aquele suporte espiritualmente ali falando, né? É ele que vai ungir Davi, né? Ele que prediz a ruína de Saul. Saul até então não era totalmente dedicado a Deus, né? Pelo que a gente lendo ali, dá-se a entender que Saul não era aquela pessoa cristã, né? Trazendo pro mundo de hoje, para nossa atualidade, dá a entender que Saul não era aquela pessoa totalmente cristã, né? Porque várias vezes Saul fala, seu Deus de vocês, né? Seu Deus de Israel, né? Então ele não é como se ele não cresce, né? Ele deixa a desejar, né? E ali acontece muitas e muitas coisas, né? Tanto que a própria queda de Saul, ali o nascimento do profeta Samuel, a queda dele no primeiro Samuel, ali a queda dele, da casa dele por causa dos seus filhos, que seus filhos eram rebeldes, né? Nascimento de Samuel, unção de Davi, a queda de Saul. Davi não teve culpa, né? Davi simplesmente é como se Davi tivesse ficado de longe só observando, né? Claro que isso não aconteceu, mas, né? Digo assim, figurativo, né? Da Saul caiu sozinho, né? E segundo Samuel ali, Davi foi um grande guerreiro, foi um grande sucessor de Saul. Mas Davi também teve as suas consequências dos seus atos, né? A começar lá com a mulher de Urias, né? Batseba. Ele cobiçou, desejou, né? Cometeu o homicídio, né? Então, né? Cometeu o adultério e Deus castigou, né? Com o filho, depois castigou com a própria filha, né? Sendo ali violentada, né? Então, cada ato que nós fazemos tem uma consequência. Ah, mas eu não sabia, sabe? A partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, tudo que nós fazer, nós sabemos se está certo ou está errado. Então,
nós devemos pensar bem no que nós vamos fazer, no que nós vamos falar, pensar bem nas nossas atitudes, né, nos nossos pensamentos, porque até isso Deus conhece, até isso Deus sabe. Então, tudo teve uma consequência, tudo teve tem uma consequência, né, na verdade, né? E depois acabou que o próprio filho de Davi foi morto, né? O Absalão foi morto. Ele praticou mal contra a própria irmã e acabou sendo morto, né? E amanhã nós começamos o livro de 2 Reis, né? E eu espero que vocês me acompanhem novamente e vamos continuando a nossa leitura diária, o nosso projeto de nós continuarmos lendo a nossa Bíblia. Amém? Até o final do ano. Tem muito chão, tem muitos livros pela frente ainda para nós lermos. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu te espero amanhã para nós iniciarmos mais um livro. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.